noite a todos. Boa noite a você também que nos acompanha pelas facilidades da internet. Sejam todos bem-vindos. Alguém nos visitando pela primeira vez? Olha, perderam de ganhar. Ah, tem aí, ganhar um prêmio, viu? Tem um prêmio nosso, um presentinho. Seja bem-vindo, volte outras vezes, viu? Convidado a voltar outras vezes. Gente, domingo, bacana, aquele primeiro dia da semana, e a gente vem aqui para treinar as asas da evolução, né? Que é o conhecimento. E hoje, eu pergunto para vocês, o que te perturba? Hoje, Edgar Miguel vai falar isso para a gente. Edgar, seja bem-vindo mais uma vez, nos ajudando aqui, viu? E o conhecimento e, na verdade, as duas asas da evolução é o conhecimento e a moralidade, né? Então é isso que a gente trabalha. Muito bem, vamos direto aos recados para a gente ganhar tempo e aproveitar bem essa palestra que com certeza será maravilhosa hoje. Todos nós vamos aprender muito. Vamos lá aos recados? Bom, Paulo Estevam, quem já leu esse livro? Gente, é maravilhoso, você vai chorar. É um livro assim fantástico, maravilhoso de ler. E nós vamos ter agora o teatro, né, dia 19 de setembro aqui no teatro, viu? Só que tem vagas limitadas, então você corre, pega, inclusive vai ter um pessoal aqui embaixo hoje vendendo, tá? Já pega a sua vaga, porque vai ser maravilhoso, tá? Um ótimo dia para você estar lá curtindo esse evento, tá bom? O que mais? Evangelização infantil. Lembramos que as nossas crianças, inclusive se aquele meu neto ali chorar, é meu neto, depois puxa minha orelha, tá bom? Então as crianças é importante a gente colocá-las no caminho da luz, né? Crianças até 4 anos, tá? Às 2h30, tem uma palestra, daí depois as crianças, e às 15h30 a mocidade, né? Então é importante nós cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos netos, muito importante isso. Também temos a ação entre amigos. É esse carnezinho aqui que você pode levar o carnê inteiro, ou pegar um que seja, né? R$ 20 de participação conosco, você vai ganhar um colar, brincos, tudo, né? Não precisa usar, pode dar para a esposa, para a namorada, e assim, gostoso para a gente presentear, né? E tudo isso é em função das nossas obras aqui do lado, que já está em construção, né? Já está sendo materializado, aquilo que era mental já está materializado, já sendo materializado, é muito bom, muito importante isso. O que mais que nós temos também? Bom, falamos já. E no finalzinho você pode pegar aquele pão de queijo também para você levar e tomar com aquele chazinho antes de dormir para começar uma semana maravilhosa, porque o que te perturba você vai sair hoje com certeza com muito mais aprendizado. Vamos elevar os nossos pensamentos e lembrar do nosso modelo e guia Jesus. Mestre amado, estamos aqui reunidos neste domingo, procurando aprender um pouco mais sobre a evolução, esse processo de melhoria contínua, a intelectualidade e a moralidade. Agradecemos aos mentores da casa, a mãe Catarina, para que realmente possamos aproveitar e assim faremos uma semana produtiva, com aprendizado e prática, que assim seja. E agora eu já quero chamar para a leitura, o Milton vai fazer a nossa leitura de hoje. Milton, seja bem-vindo conosco aqui de novo. Boa noite. A leitura de hoje é do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 145, Doutrinações. Mas não vos alegreis porque vós sujeitem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus. Essa passagem é no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. E nesse capítulo, Lucas coloca que é a missão dos 72 discípulos que Jesus mandou à frente dos lugares que ele iria passar. E para isso, ele concedeu a esses discípulos alguns poderes, vamos dizer assim, né? E entre eles ele diz o seguinte: não leve contigo nem mala, nem mantimento e nem dinheiro. Se você é convidado, aceite e fique naquele lugar dizendo: a paz esteja convosco. Mas se você não for convidado, tire até a areia dos pés, né? Para que ninguém fale que nós viemos aqui tirar alguma coisa. Nós só queremos deixar o caminho para que isso seja seguido dentro da doutrina que Jesus iria pregar. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas.
Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubiliem, se alegram, não por submeterem criaturas desencarnadas, em desesperos, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que essa alegria nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Então veja, doutrinadores, né? O Edgar é um palestrante, né? Em várias religiões, e nós estamos falando, a gente tenta levar a palavra, mas esses missionários que Jesus colocou, ficou bem claro, você não vai receber nada em troca. Você tem que aprender com aquilo que você está fazendo. Alguns doutrinadores ficam maravilhados, ficam fascinados muitas vezes. E aí eles começam a cometer erros. Né? Por exemplo, de cobrar informações, né? De ter recurso próprio para ele mesmo. E não é isso que Jesus pregava. Jesus disse a eles que não recebesse nada em troca por levar a palavra e por abrir o caminho para a sua doutrina. Que nós, entendendo a doutrina, conhecendo o Evangelho, que a gente não fique fascinado com aquilo que nós conseguimos fazer. E conseguimos muito. Conseguimos muito. Inclusive, a maior das coisas que Jesus deu para a gente. Eu não tenho dúvida que muitos subiram essa escada hoje perturbados, buscando alguma coisa. E uma das coisas que foi colocada com uma palavrinha pequenininha aqui é ter fé. É ter fé. E saber que dentro da gente está a solução. Mas, se a gente ainda não enxergou ainda, hoje nós temos uma boa oportunidade. O Edgar vai perguntar para a gente o que te perturba. E nada mais justo de você falar e tentarmos buscar dentro da doutrina os melhores caminhos e esclarecimentos. Edgar, por favor. Água. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria de aprender hoje, se vocês me permitirem. E eu agradeço ao mestre, agradeço à casa, a oportunidade do convite, porque eu entendo que cada momento como esse é uma oportunidade de relacionamento, né? Que é onde mora, talvez, uma das nossas maiores dificuldades. Como a gente se relaciona com o outro, com a gente mesmo, com a vida. E tudo isso eu sei, porque sinto, a gente acaba tendo diversas angústias, diversas questões que nos perturbam, né? Dúvidas sobre como prosseguir, sobre como fazer, sobre como pensar e sentir. E eu acho que a gente poderia, se vocês me permitirem, conversarmos sobre isso, né? Por isso que o esquema da palestra de hoje, que não vai ser palestra, né, funciona assim. Alguém, quem desejar, alguns de vocês, quiserem nos dizer o que está hoje afligindo o seu coração, ou nos últimos tempos, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes. Pode falar que é a vizinha ou a prima, né? Não tem problema, né?
porque a vizinha prima sempre tem muitos problemas, não é? E a gente pode conversar sobre ela, né? Discutir o assunto e verificar que caminhos a gente pode ter para a gente se sentir aliviado. Como o Milton disse, todos nós estamos aqui à busca de alguma coisa, né? E a lei diz que quem procura encontra. Então, é justo que nessa busca a gente esteja também aberto à resposta, que pode vir de 1000 maneiras diferentes. E muitas vezes não é do palestrante. Ok? Alguém gostaria de... Posso começar? Poxa vida, como não? É que senão o pessoal fica pensando muito e atrasa a palestra. Tá bom. A minha pergunta é direta. Por que nós, muitas vezes, resolvemos o problema do outro, mas não conseguimos sair das nossas aflições? A gente não consegue resolver ou achar um caminho rápido para solucionar as aflições que estamos hoje. Mas se alguém contar um problema, eu dou eu dou a solução tranquila para ele. Ótima pergunta. Quando alguém nos pede um conselho, quando alguém nos conta algum problema, como você citou, Milton, e a gente dá uma orientação, geralmente as nossas orientações são muito boas. É o que a pessoa deve fazer mesmo, ou poderia fazer, para encontrar o bem-estar. A gente faz isso com muitas pessoas da nossa família, né? Isso por si só indica que nós sabemos o que deve ser feito, certo? Nós sabemos. Então, a única conclusão que chego do porquê nós não fazemos em nossas vidas é porque a gente não quer. Só por isso. Nós não estamos suficientemente dispostos a fazer os movimentos, as transformações, às vezes as microalterações na nossa forma de pensar, de sentir e de agir, para que tudo se altere. E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, e portanto sua resposta, que vem confirmar isso. É a grande porque grandiosa, 909. Quando Kardec pergunta aos espíritos se nós, sozinhos, por nossa própria conta, conseguimos dar conta das paixões que nos maltratam, que entram em ebulição dentro de nós. E a resposta é terrível. Para mim, é a resposta mais impactante do livro inteiro. Ele diz, sim, todo mundo é capaz de, por si só, vencer as suas más inclinações. E aí ele piora. E ele diz que com esforços quase insignificantes. E aí eu fiquei muito chocado. Porque parece que a gente tem que se esforçar tanto e não sai do lugar, não é verdade? E aí ele explica de forma que a gente entenda. Ele diz, falta a vontade. E aí talvez a gente possa concluir que não é difícil mudar. Que mudar é muito fácil. O difícil é querer mudar. Porque convenhamos, né? Analisemos a nossa vida. Quando a gente quer, a gente faz, né? Quando a gente quer, não há obstáculos. É horrível acordar às 6 da manhã para trabalhar todo dia. Mas incrivelmente não é horrível acordar às 4 para viajar de férias. É incrível. Ou para fazer alguma coisa que você quer. Não é? Então, nós fazemos sempre um cálculo. De certa forma, nós sempre estamos negociando com o Pai, ou tentando, pelo menos, né? Ai, será que se eu mudar só um pouquinho tá bom? Será que se eu fizer uma pequena caridade tá bom? Só de sábado de manhã tá bom? Se eu for no centro no domingo à noite, tá tudo bem? Já cumpri minha obrigação?
E a vida em silêncio responde não. Tem que ter uma transformação íntima. Não precisa fazer nada do lado de fora, necessariamente. E precisa fazer tudo do lado de dentro, obrigatoriamente. Quando? Quando você quiser. E quando você quiser, será fácil. Exigirá esforços pequenos, quase insignificantes. Por quê quase insignificantes? Porque o nosso poder é grande. Se a gente fizer uma reflexão, a gente vai perceber que a força que move o universo chama-se vontade divina, certo? A vontade do Pai é absolutamente soberana. E tudo está funcionando porque Ele quer. E aí a gente se lembra que nós somos filhos dele. E, portanto, temos algo desse poder gigante, imenso. Poder do qual nós não nos apropriamos ainda. Essa herança está à nossa disposição e a gente ainda não tomou posse dela. Mas, filho de Deus que somos, também temos altíssimo poder, que é a nossa vontade. Quando aprendermos a utilizá-la, tudo que quisermos, faremos. Por enquanto, somos pequeníssimos aprendizes dela. Mas a gente já consegue perceber que quando a gente quer, mesmo, sem nenhuma resistência interna, inteiro, nós fazemos. Subimos montanhas. Vamos a Marte. Tudo que nós conquistamos em termos de sociedade, de conforto que a sociedade nos traz, foi porque alguém quis, ou um conjunto de pessoas quiseram. Então nós precisamos, ao meu ver, é apenas a minha opinião, para te responder, nós precisamos verificar o que queremos. E por isso que Jesus, na sua sabedoria, nossa, para o cego ele pergunta: o que queres de mim? Uma pergunta que poderia soar como sendo estranha. Então a vida está perguntando: o que nós queremos de fato? Porque muitas vezes a gente pensa que quer a cura de uma doença, mas no fundo não quer. Porque a doença muitas vezes nos traz vantagens. Tanto é que nós somos os criadores dela, não é? Hipócrates, gente, o pai da medicina, um simples encarnado, coitado, né? Não vou falar assim. Um encarnado, né? Séculos atrás, pai da medicina, quando um dos estudantes que estudavam com ele na sua escola chegava contando sobre um paciente e sugerindo: vamos dar tal remédio, ele sempre dizia o seguinte: antes de dar esse remédio, pergunte ao paciente se ele está disposto a parar de fazer o que o adoece. Depois dê o remédio, porque senão será inútil. Ok? Então nós precisamos ver o que a gente de verdade quer e não o que a gente diz que quer. Respondi? E aí, gente? Foi um bom aquecimento. Não fiquem tímidos, eu que sou a visita aqui, gente. E eu fico muito contente, estava comentando com o Milton, de ver tantos jovens. Né? Todos vocês, todos nós somos jovens. Né? Alguns têm menos de 30 anos. Não é? Outros são jovens há mais tempo. Né? Mas são jovens. Eu fico muito contente mesmo. Né? Que oportunidade, né? De começar a refletir sobre uma série de coisas importantes logo. Oportunidade de ser feliz mais cedo. Né? Não é? Não é para isso que estamos aqui? Para aprender a sermos felizes? O que será que está perturbando os seus corações? Percebo alguns rostos tristes. Alguém vai falar? Senão eu vou ter que falar o que me perturba. Pergunta. Edgar,
Talvez tenha até a ver com a pergunta anterior, mas a gente também tem mania de terceirizar o problema, né? Até uma vez eu li um livro da Mary Klink que ele fala que quando ele quebrou o pé dele lá no Ártico, que ele não tinha ninguém para culpar, ele teve que assumir a culpa, né? Por que a gente terceiriza tanto isso, hein? Eu estou pensando aqui por onde eu começo. E eu vou começar pelo fim. A gente culpa muito o outro porque se ama pouco. A gente se ama muito pouco. A gente não reconhece o próprio valor. E é tamanho o nosso medo de não termos valor, mesmo a gente achando que não tem, que a gente detesta que alguém nos diga que a gente errou. Detesta que alguém supostamente atrapalhe o que a gente deseja. Nós detestamos falhar. Não compreendemos a grandeza do erro. Acreditamos que é proibido errar. E neste processo a gente faz a mesma coisa com o outro, né? Critica, culpa e etc. Nós temos muito medo de sermos responsáveis pela nossa vida. Gostaríamos de que alguém cuidasse da nossa vida. Mas a gente briga com essa pessoa que tenta cuidar da nossa vida. Veja como nós somos conflituosos, como nós somos estranhos. A gente gostaria que todo mundo fosse responsável para que nós não sejamos, para que a gente não seja o responsável pela nossa vida. Então adoramos que alguém seja o culpado. Não gosto de usar essa palavra, mas ela vale para esse instante. A gente acredita, A gente acredita em duas ilusões tremendas e duas ilusões que nos causam muito sofrimento. Primeiro, a gente acredita que alguém é responsável pela nossa tristeza, pelos nossos sofrimentos. Essa é uma ilusão. Aí tem outra pior que essa. A gente acredita que alguém nos fará felizes. Bem pior essa, né? Eu brinco falando sério que se eu pudesse eu proibia algumas histórias infantis. Devia ser proibido para menor de 18 anos a história da Cinderela e do Príncipe Encantado. Proibido. Não falem essas histórias para os seus filhos pequenos. Eles podem acreditar. Possivelmente eles vão acreditar. Até por um atavismo, né? Por um condicionamento de séculos. Porque há séculos nós ouvimos essas histórias. E a gente fica esperando o Príncipe Encantado. E fica buscando a Cinderela para a gente salvar. E todo mundo é sapo. As princesas são sapos, os príncipes são sapos também. Coitado dos sapos. Então a gente se ilude. E nessas ilusões a gente sofre. E culpa o outro. E acredita profundamente que o outro me faz sofrer. Outra ilusão. Não é possível alguém nos fazer sofrer, gente. Não é possível. Sou eu que me faço sofrer. Sempre, em todas as situações. Mesmo quando alguém grita comigo, mesmo quando alguém me trai, mesmo quando alguém vai embora, mesmo quando alguém desencarna, mesmo quando alguém me bate, me ofende, me humilha. Cabe a mim decidir se eu vou me sentir ferido, me sentir humilhado, me sentir abandonado, me sentir traído, etc, etc, etc. Em algum momento, lá no futuro, os professores de português,
Quando o aluno escrever fulano me ofendeu, vai dar errado e dá 0. Essa frase devia ser proibida. Outra frase proibida. Porque a frase correta é: eu me senti ofendido. Nunca o outro me ofendeu. Nunca. Ele até pode ter querido me ferir, mas isso é problema dele. Cabe a mim decidir se eu aceito que ele me fira. E, infelizmente, por conta disso que nós estamos falando, nós aceitamos que nos firam. Quando alguém nos abandona, a gente pergunta: o que eu fiz? É válido a gente analisar a situação, mas essa não precisa ser a primeira pergunta. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, será que eu não aguentei o suficiente? Mas não era para aguentar. Aguentou porque quis. Porque ninguém, penso, essas são minhas opiniões, viu, gente? Por isso fiquem atentos, eu posso falar umas bobagens. Porque ninguém deveria aguentar coisíssima nenhuma. Aguenta porque quer. É sua escolha. Aonde está escrito que a gente tem que aguentar? Lá no Evangelho, aonde? Quando foi que Jesus disse isso? Desconheço, precisam me mostrar, para que eu reveja a minha posição. Mas ele disse para a gente compreender. Compreender não é suportar. Quem compreende, não sofre. Quem suporta, sofre e um dia falará: não aguento mais. Pode demorar 30 anos, mas vai falar. Porque é muito perigoso a gente cair numa outra ilusão, que eu vejo muito entre os espíritas, que diz assim: bem, preciso aguentar isso para não nascer de novo junto com essa pessoa. Preciso pagar esse carnê essa vida, porque eu não quero ter esse carnê depois. Vai ter. Porque não é para aguentar. Porque sofrer por si só não evolui, gente. Não é assim. Não é a quantidade de dor que nos faz evoluir, é o que você faz com ela. O que você está fazendo com os seus sofrimentos? Se você estiver só quietinha esperando ele passar, não vai adiantar. Porque o objetivo de tudo, a missão da nossa vida encarnada de 100% da população humana é ser feliz. Ser mais feliz do que era quando encarnou. Se a gente sair daqui menos feliz, o que muitas vezes acontece, a gente não aproveitou uma série de circunstâncias. Chico falava que se ele entrar com 10 problemas da vida e sair com 10 já está bom. Porque geralmente sai com 15, 20, 30. Mas o ideal é sair com 9. Por quê? Porque a gente cai nas ilusões. E uma delas é a pior, talvez, mas ela não é nem a básica, né? Ela é decorrente desse conjunto de ilusões que a gente alimenta. Apesar de estarmos lendo a doutrina, que não diz nada disso, do Cristo, que não fala nada disso, para a gente aguentar, para a gente culpar alguém, a gente alimenta a ideia de que... E a gente age assim, gente. De que eu estou procurando alguém para me fazer feliz. Não é? Não vai encontrar. E não precisa. Esse que é legal. Não precisa encontrar. As pessoas que estão do nosso lado não servem para isso. E a palavra serve grifa. Porque é de propósito. Elas não servem para isso. Elas servem para nos acompanhar na caminhada, para que eu me autoconheça. Diante da convivência com o outro, eu vou descobrir sobre mim, não vou descobrir sobre a pessoa. De lambuja também descubro sobre alguma coisa sobre essa pessoa, mas fundamentalmente descubro sobre mim. Porque todas as vezes que a pessoa que está do meu lado, qualquer uma delas, faz alguma coisa e dói em mim,
eu estou tendo a oportunidade de descobrir por que dói em mim. Porque a gente precisa prestar atenção onde dói. Não é assim? E é tão interessante, dói em mim e eu culpo o outro. Mas sou eu. Dói em mim por causa de uma condição minha, não é por causa da condição do outro. Então, olha quantas ilusões a gente vive. A gente vive com a ilusão de que todo mundo precisa nos compreender. Uma ilusão, gente. A gente vive com a ilusão de que as pessoas vão nos aceitar assim de cara. Ilusão. Se eu não faço isso, por que eu espero que façam? Me dê um motivo. Sendo que a lei é clara. Só teremos depois de plantar. A lei é clara. Eu só vou ter depois de plantar. Nós plantamos? Não. Está explicado porque não temos. Simples assim. Alguns sofrem porque não tem a família que gostaria. É muito simples. Plante a família que você gostaria de ter amanhã. Seja o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor irmão, a melhor... Faça o seu melhor e você terá uma família melhor amanhã. É da lei. A lei garante. Nós não precisamos viver com essas ilusões. Até porque elas nos fazem sofrer tanto. E o caminho do Cristo, que parece ser o caminho mais difícil, né? A pessoa fala, seguir o Cristo é muito difícil. Não, você apenas não quer. O caminho do Cristo, gente, é uma pista de 8, é uma estrada de 8 pistas. Asfaltada, com internet iluminada, lugar para parar para comer de graça, beber de graça, paisagens maravilhosas. Esse é o caminho do Cristo. Os caminhos que a gente tem tomado, tem buracos, não está asfaltado, não tem internet, entendeu? Está escuro. Esses são os nossos caminhos. O caminho do Cristo não é o mais difícil, é apenas o que a gente não quer. Tudo bem? E vocês não precisam concordar comigo, viu, gente? Estamos aqui conversando. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que o Geraldo quer, hein? Eu falei alguma coisa estranha, gente, vocês acham? Não? Ela tem alguma coisa para falar. Graças a Deus. Ainda nesse sentido que você estava falando, a respeito de ter essa ilusão, de achar que as pessoas têm responsabilidade em relação aos nossos sentimentos, tem uma coisa que acaba me perturbando, que com o tempo a gente acaba aprendendo isso, né? Só que tem pessoas que não. E elas ficam, assim, entre aspas, falando, enchendo o saco o tempo todo em relação à atitude de outras pessoas. E assim, eu passo por uma situação familiar meio parecida, que tem uma pessoa que fica me alugando, sabe? E aí, qualquer conselho que você dá para ela, ela não aceita. E é sempre o outro que está errado. Sem dúvida. Então, você está falando de uma pessoa que insiste em falar permanentemente, a todo instante, declarando que está infeliz com determinadas situações e uma ou várias pessoas são culpadas disso. Ótima questão. Porque a sua pergunta foi sobre nós fazermos isso. E a sua foi sobre alguém ao nosso lado fazer isso permanentemente. Eu parto do pressuposto, gente, do seguinte: tudo que me incomoda é porque eu preciso aprender algo. Tudo. Você entendeu? Não fique chateada. Eu sei que você não está. É muito diferente isso, né? Existe
não sei se é uma poesia pelo Chico, que diz assim: quantas vezes eu devo perdoar? E é claro que a resposta é parcialmente conhecida. 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa, continua o texto. Cada ofensa. E aí ele vai mais um pouquinho, que é o que me interessa. Cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. E eu fiquei pensando em tudo que perturba o meu coração. E eu descobri que é muita coisa. O frio demais, o calor demais, o jeito de algumas pessoas, o meu jeito às vezes, o corpo, o lugar que eu estou, que hora que eu tenho que acordar, algumas obrigações obrigatórias, etc, etc, etc. Perder o ônibus, ter que ir num lugar. Todas essas micro coisas do nosso dia a dia perturbam o nosso coração. E o perdão entra como a maior das ferramentas. Tanto que existe uma mensagem do Bezerra. A gente fala pouco do Bezerra, né? Uma mensagem do Bezerra que ele deu através do Divaldo num congresso internacional em 2007. Ele diz assim: não busquei diretrizes ou novos conselhos, porque já tendes no amor o perdão. Nós já temos o perdão como diretriz máxima para todas as questões que perturbam o nosso coração. Perdão aí, eu sempre penso como sendo igual, sinônimo de compreensão. É claro que conviver com uma pessoa assim, aproveitando o seu exemplo, é uma situação exigente. Exige algo de nós. Exige o quê? O que eu não sei. Senão não seria exigente. E o que eu não sei? Nós não sabemos muita coisa, né? Por que perturba? Muitas vezes. Não vou saber dizer por que te perturba, porque essa questão é particular. A mesma situação, se tiver outra pessoa do seu lado convivendo com essa pessoa e elas também se sentir incomodada, o motivo dela pode ser totalmente diferente do seu. Por isso que somos nós que precisamos buscar dentro de nós os caminhos do autoconhecimento. E isso que você diz, como milhões de outras situações que cada um de vocês devem estar pensando, são oportunidades e convites para o autoconhecimento que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, como instrução também. O que eu devo fazer para? Conheça-te a ti mesmo. E como que eu vou me conhecer? Analisando o que te incomoda. Se a gente parar de olhar para quem nos incomoda e começar a olhar que é apenas um veículo, o outro, gente, a vida aproveita a condição do outro para nos trazer algo importante. Por isso que eu insisto, a outra pessoa ela vai se resolver com ela, porque nada se escapa à lei. Mas eu estou inserido, por conta desse incômodo, numa situação de aprendizado, num exercício. E o que eu tenho que fazer? Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Por que isso me incomoda? É a grande pergunta. Que muitas vezes nós temos dificuldade para ter resposta por falta de exercício, por falta de hábito. Parece que a gente olha para dentro, faz essa pergunta e não vem a resposta. Insistam. E tenham a coragem de ouvir a resposta. Porque a resposta nunca é algo terrível. Tenho certeza disso. A resposta é apenas algo que a gente não sabe fazer. Por enquanto. E estamos exatamente aqui para aprender. E que não há nenhuma incapacidade de aprender. Nenhuma. E tenham a certeza absoluta. E eu te digo, quando você descobrir por que te incomoda, não incomodará mais. Porque o exercício acaba. Acabou o exercício. Você compreendeu se. Você se compreendeu. E automaticamente você vai compreender o outro. Porque em determinados níveis do nosso íntimo, nós somos todos iguais. Por isso que, não se esqueça, Jesus às vezes ele é sutil, mas está tudo lá. Amar o próximo de que jeito?
essa parte sempre é esquecida na atitude. A gente quer amar o outro sem amar a si mesmo. Por isso que a pergunta, não sei se foi do Milton, eu respondi, por que que? Porque eu não me amo. Porque eu não me olho. Porque eu nem sou meu amigo. Imagina amar. Eu nem gosto de mim, inclusive. E fico exigindo que gostem de mim. E fico vendendo a minha alma para que gostem de mim. Falando sim quando eu queria dizer não. Muitas vezes. Aceitando coisas que me violentam a alma ou o coração. Só para que fiquem ao do meu lado. Só para que não me critiquem. Só para que digam que gostem de mim. E não vai adiantar nada fazer isso. Porque o buraco que está no nosso peito, que nem o oceano consegue preencher, só será preenchido quando você gostar de você. Quando você estiver na sua vida inteira. Quando você se aceitar. Descobrir que não tem nenhum monstro dentro de você. Mas sim um filho, uma filha de Deus, amada, profundamente amado pelo Pai, incansavelmente amado pelo Pai. Que jamais nos despreza. E que já está na hora, quem sabe, da gente parar de se desprezar. E começar a se acolher, a sermos generosos com a gente. Porque a gente é cruel conosco. Graças a Deus, Ele não nos julga como a gente faz. Nem nos condena permanentemente como a gente faz. Então, quando a gente olha e descobre o motivo do incômodo, a gente vai olhar para o outro e até gostar dele. E até verificar o tamanho da dor que existe numa pessoa que só reclama. No inferno que ela vive. Porque produz esse inferno. Onde nada satisfaz. E aonde todos estão contra ela. Como a gente pensa que está todo mundo contra a gente. Porque todo mundo pode nos atacar, não pode? Não, não pode. Mas a gente pensa que pode. Gente, nem morrer a gente pode. Do que a gente tem tanto medo? Nem morrer a gente consegue. Graças a Deus. E a gente tem medo do quê? Eu gosto de brincar, mas é sério. Sabe os super-heróis? Sabe o super-homem? Ele tem medo de alguma coisa? Além da criptonita? Nada, né? Por quê? Porque ele é indestrutível. Por que a gente não age assim? Nós também somos. O máximo que pode acontecer é o nosso corpo morrer. O mais grave. É tão grave assim? Desencarnar, gente? Não deveria. Porque desencarnar é tão simples, tão natural. Já fizemos tantas vezes. Não é? Respondi a sua pergunta. Obrigado. Por favor. Edgar, eu acho que você falou em algo muito importante na questão do perdão. E Jesus, ele fala muito nessa questão, né, do amor e do perdão. Né? Tanto é que, quando perguntam a ele na questão de como se dirigir a Deus, uma oração, o próprio Pai Nosso fala na questão do perdão. E também na própria situação onde está vivendo no final da sua estadia aqui, na cruz, né? Ele fala da questão do perdão também. Nós entendemos que o perdão, a subjetividade do perdão é muito grande. Nós temos o perdão absoluto, o perdão relativo, né? E o perdão é um elemento fundamental para o processo de evolução nosso. Fale um pouco sobre o perdão, porque muitas angústias do pessoal que vem aqui é esse conflito de relacionamento, onde as pessoas não conseguem, a princípio, praticar esse perdão.
ter essa libertação. Você disse bem. Perdão é libertação. É muito curioso quando dizem que para a gente dar o perdão. Mas o perdão é dado para si mesmo. O perdão é libertação. O perdão não liberta o outro da colheita. Se o outro errou comigo, o meu perdão não vai liberá-lo da colheita. A lei prossegue. Por isso que o perdão sou eu que sou o grande beneficiado. Porque eu me livro da prisão de estar vinculado ao problema. Aquilo deixa de me incomodar. Perdão não é perder a memória. Esse negócio de esquecer, aliás, a gente lembra muito bem. E é normal que a gente lembre, a neurociência já nos ensina que todas as vivências onde há alta carga de emoção fica profundamente gravado em nossa memória. Então nós vamos lembrar. A grande questão... Eu posso citar duas formas interessantes de saber se nós perdoamos. A primeira é fácil, a segunda é difícil. A primeira seria você lembrar do que aconteceu e não sofrer mais. Significa que você já está livre. Você já te desvinculou, cortou o vínculo com o problema, não com a pessoa. A segunda é mais difícil, mas é bem legal. Para você saber se você perdoou a pessoa. Feche os olhos, num lugar sozinho. Se coloque na frente da pessoa, imagine a pessoa na sua frente e abrace-a calorosamente. No contexto de ampla liberdade que nós temos quando a gente pensa, talvez o único lugar que nós somos plenamente livres, se você aceitar abraçar essa pessoa, não aquele abraço gostoso, longo, é porque você perdoou. Mas até chegar lá, o perdão, me parece que ele envolve uma compreensão do que aconteceu. Mas não as explicações clássicas que a gente busca. Por que a outra pessoa fez isso? Por que não sei o quê? Não. Esquece o outro. Eu acho que se a gente pegar a ofensa, vamos pensar assim numa ofensa, para ser perdoado, corta no meio, separa a pessoa e deixa ela lá longe. Nem pensa nela. Se você pensar nela, você está olhando para o lugar errado. Aí sobra o quê? Você e sua dor. Cuida dela. Cuida de você. É ali que está a solução. Porque o perdão é libertação. Eu preciso me libertar dessa dor. E para isso eu preciso me perguntar por que eu senti a dor. O que em mim doeu? Onde em mim doeu? Vou dar um exemplo, bobinho. Mais ou menos bobinho. Digamos que eu esteja namorando alguém, e aí a garota fala assim, hoje eu queria sair com as minhas amigas. E não com você. Plum, ciúmes. Vocês não sabem muito bem o que é isso. Né? Ciúmes. O garoto pode falar, hoje eu vou jogar bola. A garota, ciúmes. Deixa ele jogar bola, deixa ela ir com as meninas lá no barzinho. E você se pergunta, por que eu senti ciúmes? Porque o ciúmes é meu. Não é da pessoa, é meu. Todinho meu. Aí a pergunta, por que eu estou com ciúmes? Aí é particular. Tá? Vamos imaginar uma resposta. Porque eu pensei que eu era importante. Certo? Aí você pergunta, mas só porque ela saiu com as amigas eu não sou importante? Mas eu devia ser o mais importante. Porque a gente não contenta em ser importante, tá certo? Tem que ser o mais importante. Nós temos que estar na frente de todo mundo. Não é, gente? Estou falando bobagem? Tá. Aí por que você quer ser o mais importante? Estou continuando conversando comigo. Por que você quer ser o mais importante? Mas
Essa resposta já é mais difícil de admitir. Por que eu quero ser mais importante? Alguém me ajuda? Porque senão eu tenho medo. Senão eu fico inseguro, não é? E por que eu estou inseguro? Fico inseguro? Porque talvez ela não me ame. E qual o problema dela não me amar? É esse diálogo, gente. E aí eu posso perguntar assim, mas por que eu quero... Porque a gente pode fazer volta. Por que eu quero ser importante? Como eu disse, porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de ser trocado? E por que você tem medo de ser trocado? Estamos chegando perto. Porque ela talvez não goste de mim tanto como eu gostaria, quando eu preciso. Preciso é bom, hein? Preciso é importante. E por que eu preciso tanto ser amado? E eu só conheço uma resposta a essa pergunta. E eu já disse aqui. Porque eu não me amo. Se eu não me amo, eu preciso que me amem desesperadamente. Aliás, eu preciso que provem todos os dias. Vocês já perceberam como é estranho? Para alguns relacionamentos, a gente precisa dizer eu amo para o outro todos os dias. Perde a validade. Eu te amo hoje até 24 horas. Amanhã, não sei, eu vou ver de novo e eu te conto. Parece que é assim, gente. Hoje você não me disse que me ama. Mas eu já disse ontem. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Quando eu não te amar, eu te aviso. Todo mundo ia morrer do coração. Ninguém ia acertar esse acordo. Né? Não é assim, gente? Olha o tamanho do nosso desespero. O tamanho da nossa insegurança. Sem dúvida. Mas se não procurar, vai no Evangelho, que olha, é ótimo. Vai no Evangelho. Um curso no centro sobre o assunto, de preferência. Aliás, eu gostaria que tivesse curso de relacionamento nas casas espíritas. Não ia ter lugar. Não é? Por quê? Porque o relacionamento está na base da nossa vida. E são lá, quer dizer, é lá que moram as nossas grandes dificuldades. Por isso que eu recomendei o Evangelho, porque o Evangelho é o manual do relacionamento. É o manual. E o perdão entra como primeira ferramenta. Percebam que a pessoa que foi lá sair com as amigas, a minha namorada, ela não tem nada a ver com o meu problema. Nada a ver. Aliás, ela nem sabe que está acontecendo tudo isso em mim. Não sabe, porque eu não disse. Aliás, eu nem sabia. E quando eu descubro, quando eu chego à conclusão, puxa vida, é por isso então que sofro, por isso que eu tenho ciúmes? É, Edgar. Pronto, eu não tenho mais raiva dela. Não tenho. Me libertei. Perdoei. Porque ela, coitada, ela nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe o que está acontecendo. Claro que eu dei uma situação relativamente simples. Né? Porque pode ter situações onde o outro rompeu um acordo. Digamos que uma pessoa ou um amigo te rouba dinheiro. Né? Tinha um acordo de... Como que eu diria? De um não roubar o outro. É um bom acordo. Acho que esse é um acordo implícito, né? Não precisa combinar, né? Então, ninguém rouba ninguém. Tá, gente? Né? Tá tudo combinado? Tá. Aí alguém vai lá e rouba a gente. Né? A gente fica chateado, a gente se decepciona. Né? Fala, meu Deus do céu, tal pessoa me roubou, nunca imaginei. Né? E aí nós entramos na questão. Por que teve a expectativa? Teve porque quis. Ué. Eu não estou falando para a gente viver desconfiando das pessoas, de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender que as pessoas, todos nós, estamos em aprendizado. A possibilidade de errarmos e cairmos é imensa. Não ter falhas é de Jesus para cima, gente. Jesus para baixo, 100% pode errar, viu? 100%. Estou errado? Quer dizer que eu vou andar? Meu Deus, não.
aceitemos a humanidade das pessoas. Da mesma forma que se eu cair, eu gostaria que me compreendessem, todo mundo também gostaria de compreensão se a gente errasse. Por isso que jamais, antes do Cristo, lá em Moisés, não julgueis, porque nós não sabemos fazer isso. E quando fazemos, erramos. As expectativas, então, são outro imenso problema nos nossos relacionamentos. São todos indevidos. Todos. Todos. E você cria expectativa porque quer. Por sua conta e risco, e é bem risco. Quantas expectativas a gente tem nos nossos relacionamentos e o outro não sabe? Quase todas. Mas quando a conversa começa assim, mas eu pensei que, depois disso você tem um problema. Sempre. Mas eu pensei que... Pensou errado. Mas eu sonhava com o sonho errado. Muitas vezes sonhou errado. Porque a gente não precisa sonhar no sentido de fantasiar. Nós sabemos como a lei funciona. Cada um terá obrigatoriamente segundo as suas obras. Plantemos, gente. Então veja, a gente cria um conjunto de... A nossa forma de pensar cria um conjunto de problemas, de buracos, de armadilhas que nós vamos cair lá na frente. A expectativa, que implica em você fantasiar a pessoa. E aí, não se esqueça que a gente vende corpo e alma. A gente vai tenta comprar as pessoas, né? Ajuda, faz um monte de coisa, tal. Não, essa pessoa com certeza nunca vai fazer tal coisa. Eu fiz tanto por ela. Fez porque quis. Fez esperando o retorno. Isso não é muito saudável, convenhamos. Não é? A lei não diz nada sobre isso. A lei diz de. Gente, só para finalizar, que eu tenho 1 minuto. Vocês que leem mais o Evangelho que eu, vocês já descobriram lá no Evangelho algum conselho de Jesus sobre como ser amado? Não tem, né? Por que será que não tem? Jesus esqueceu? Mas isso é essencial, não é? Porque a nossa vida toda é buscar ser amado, não é? É o que a gente faz, não é? Bom. Mas é o que a gente faz, né? Desesperadamente procurar. Fazer de tudo para ser amado. Falar sim querendo dizer não. Só para que nos amem. Fazer coisas, se matar, só para que nos amem. Por que Jesus não disse nenhum conselho sobre como ser amado? E eu vou terminar a noite com uma resposta terrível. É terrível. Porque ser amado não é tão importante assim. Amar é mais importante. Tanto é que o Evangelho inteiro é só sobre isso. Ame. Nós estamos no caminho inverso. Observem o nosso comportamento e não o que a gente fala. O nosso comportamento, a nossa forma de se relacionar com tudo e todos é sempre na busca de que nos aceitem, de que nos respeitem, de que nos amem, no final das contas. Não tem nada de errado em ser amado. Eu devo fazer essa ressalva que eu vou falar que eu acho que não é importante. Não tem nada de errado. Mas nós só vamos conseguir ser amado amando. Então, nós estamos usando uma estratégia que não vai funcionar, se é que a gente já não percebeu. Dentro do ato de amar, nós construiremos a nossa paz.
a nossa plenitude de viver. E aí, quando ganharmos ainda o amor de alguém, a gentileza, o respeito, vai ser um prêmio extra. Porque nós já temos a nossa paz. Por quê? Porque amamos. Amar-se e amar é o caminho da autorrealização. Eu agradeço demais as perguntas muito profundas de hoje. Só se a casa permitir. Sim. Sim, mas a gente não faz isso. Por isso sofremos. E agora que todo mundo sabe, nós não temos mais alternativa. Muito obrigado, gente. Muita luz no coração de todos. Obrigado. Gente, depois dessa terapia em grupo, a gente aprendeu que perguntar, temos resposta, né? Então, como perguntar, né? Vamos dar mais uma salva de palmas para o Edgar? Por favor. Edgar, obrigado, viu? Obrigado. Me lembrou muito aquela frase clichê, né? Que fala, você é o capitão do seu navio. Ou seja, não importa a tempestade, nós temos que se virar nos 30, né? Bacana. Quero chamar os trabalhadores já para a sala de passes. E eu vou aproveitar o Edgar aqui e pedir para ele fazer a prece. Vai lá, bom trabalho. Nós somos o capitão da nossa vida, mas a gente nunca está sozinho ao navegar no mar da vida. Jesus prometeu estar conosco até o final dos tempos. E é bom, é consolador termos a certeza disso. Nós te agradecemos, Jesus, por estar tão presente nas nossas vidas, mesmo que a gente nem perceba, mesmo que a gente se distraia com as coisas temporárias do mundo. Obrigado, Mestre, pelos acontecimentos da nossa vida, todos eles, porque sabemos que muitos, ou talvez todos, visem nos despertar para a grandeza que mora dentro de nós, à espera de movimentação, para o amor que existe dentro de nós em embrião, à espera de desenvolvimento através da caridade para comigo e para cada um que me cerca todos os dias. Nos ensine, Mestre, a agradecer por todos estes momentos, especialmente os difíceis, que me transformam, que me despertam e que me fazem mais e mais descobrir o caminho da humildade, da gratidão e do amor, que é a luz na nossa vida. Obrigado por este instante, Senhor, tão grandioso, porque o Senhor nos permite a troca, o olhar no olhar, o sorriso discreto às vezes, e podermos aprender contigo. Que possamos seguir em frente, Mestre, mais fortalecidos, mais convictos de que somos capazes e que nunca caminhamos sós. Não há desamparo. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.